Olha, no começo da semana nós mostramos, já tivemos a primeira reunião com as lideranças partidárias, já para começar a montar a estrutura do primeiro debate da televisão aberta, que vai ser na tela da TV Meridional Band aqui no estado de Rondônia. A gente continua com as nossas entrevistas e orientações à população sobre a legislação e o comportamento tanto de um lado quanto do outro. Eu digo, o eleitor, aquele que vota e aquele que vai ser votado, o candidato. Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade a primeira-dama Ieda Chaves, primeira-dama da capital do estado, para falar um pouquinho sobre a sua atividade e também as suas perspectivas para este pleito. Primeira-dama, que bom tê-la aqui conosco. Primeiramente, na condição de primeira-dama, a senhora tem um trabalho de assistência social, digamos assim, de olhar pelo ser humano diferenciado, né? Bom dia, obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sim, a gente começou esse trabalho de ação social voluntária. Eu nunca tive nenhum tipo de cargo público, né? Mas a gente começou aí lá atrás, quando o prefeito, né, se elegeu no primeiro mandato e com a distribuição, né, do salário dele, A história começa quando o prefeito Hildon é eleito no seu primeiro mandato e aí ele resolve doar o salário e a remuneração dele na condição de prefeito. Aí a senhora entra como protagonista. De onde veio essa ideia? Falar, Hildon, em casa é assim, né, Hildon? Né? Prefeito, como é que a gente pode fazer com isso para não simplesmente dar por dar, doar por doar, mas para fazer isso se multiplicar? Isso teve um cuidado, né? Sim, então, aí não foi ele, foi o contrário. Ele que chegou e falou, olha, ele assumindo o mandato, muita coisa, uma cidade complexa, né, como Porto Velho, para administrar. Ele falou, olha, eu fiz a promessa, mas agora você cuida. Você que vai me ajudar, né, para ir para distribuir, escolher, ver o que vai para chegar da melhor forma possível. Multiplicar. Né? Exatamente. E a mulher tem maestria para isso, né, Ieda? E aí foi muito bacana, porque nessa trajetória toda a gente começou a fazer visitas, conhecer instituições que realmente fazem a diferença na vida de muitas pessoas. E nessa caminhada, já são 5 anos e pouco, né, que a gente faz essa entrega. Então nós conhecemos muitas pessoas que fazem o bem, pessoas que têm muito pouco e que contribuem muito. E isso a gente aumentou muito com muitos voluntários, até pela credibilidade do prefeito, né, de saber que o salário dele, ou aonde a gente ia destinar, ia ter um fim que realmente ia cumprir o objetivo. Então a gente começou a ter muitas parcerias, muitos empresários, muitas pessoas que nos ajudaram. A senhora é dentista por formação, é isso? Minha formação é odontologia. Odontologia. Quando o marido da senhora se colocou à vida pública, foi tudo muito recente, né? Porque Sim. A gente sabe da trajetória do prefeito, ele trabalhava na área do judiciário e aí, de repente, se colocou à disposição para um cargo eletivo. A senhora se via se colocando também deste lado, isso foi despertado a partir do momento em que começou a conviver mais diretamente com as diversas classes que existem? Não, eu não me via, não tinha a menor pretensão política, a menor pretensão de me candidatar, né? Porque política a gente faz todos os dias, todo mundo faz política, né? E nesse tempo que eu fiquei juntamente com ele, trabalhando, vendo a necessidade, conhecendo toda essa realidade por trás, nos bastidores da política, nos bastidores também da gestão, a gente viu uma necessidade imperiosa de ter bons políticos, para que se pratique a boa política, para que a gente possa realmente fazer a diferença, porque o prefeito Hildon mostrou que é possível, com transparência, com honestidade, com muito trabalho, com muita gestão, transformar uma cidade. Que a gente vem transformando, que eu digo, a cidade de Porto Velho vem sendo transformada pela gestão e eu acredito que ainda, né, ele ainda tem mais 2 anos e meio, eu acho que ainda terão muitas entregas. E nesse tempo, eu tive muitos convites, venha. Eu falei, não, de forma alguma, eu prefiro os bastidores. Só que chega um momento que quem está nesse meio sabe que é um pouco difícil de você ficar nos bastidores, né? É uma forma que a senhora encontrou de olha, eu preciso aprimorar esse mecanismo de cuidar de pessoas, digamos assim. A senhora se coloca como candidata, a senhora é pré-candidata hoje a deputada estadual, correto? Pré-candidata a deputada estadual. Para o cenário que a senhora visualiza ao longo desse período que faz essa gestão do salário do prefeito que é doado, a senhora vê isso com uma possibilidade de uma abrangência muito maior? Sim, porque com o mandato eu vou ter uma legitimidade para dar uma continuação desse trabalho de uma forma até maior, né? Porque eu sou dentista de formação, atuei por 10 anos na odontologia,
Porém, eu atuei por mais de 20 anos, mais de 25 anos, 28 anos mais precisamente, na área educacional, como presidente do Grupo Atenas Educacional, que é ainda porque a gente vendeu, mas o grupo continua, os prédios são nossos, ficaram alugados para a Edux, que continua com todos os empregos, eram 1.300 empregos e continuam esses empregos que a gente começou lá atrás. Então, eu tenho também muito essa visão empreendedora, essa visão de gestão juntamente com o meu esposo, que a gente fez juntos. A senhora tem uma pretensão não só de aprimorar o trabalho social, mas como um todo, a educação que faz parte da vida da senhora também estaria como premissa. Isso, e também essa parte de dar esse apoio para o empresário, porque eu sei o quão é difícil você empreender no Brasil, o quão é difícil para o empresário em muitos aspectos. Então, eu acho que a pessoa que viveu esse outro lado, que sabe das dificuldades, eu acho que a gente tem muito que contribuir para o nosso município, para o nosso estado. A senhora está conhecendo muito da administração pública ao lado de uma gestão executiva. Exato. Aí a senhora vê a importância do legislativo? Exatamente. Eu acho que, obviamente, que se completam, né? Então, eu acho que por essa experiência em cuidar de gente, eu acho que acho que nesse momento eu começo a me sentir preparada, comecei a me sentir preparada para estar enfrentando aí esse pleito.